Conforme resolução número 4 de 96 e suas alterações, convido o Sr. Ravel João da Silva Gimenez para fazer uso da tribuna livre, onde que o mesmo deverá falar sobre a estrada de ferro Votuporanga na linha do desenvolvimento do Noroeste Paulista pelo prazo de 12 minutos. Bem, boa noite a todos, boa noite, presidente. Cumprimento também a mesa, os demais vereadores, a população aqui presente, a imprensa e a todos que nos assistem. Gostaria que, por gentileza, colocasse os slides. Bem, o motivo da nossa vinda aqui hoje foi comentar sobre um documentário que foi desenvolvido junto com a nossa equipe, que conta um pouco a história da Estrada de Ferro de Votuporanga, tá? Esse é um documentário que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo, uma lei de incentivo de recursos audiovisual, e nele a gente faz uma apresentação contando um pouco da história da Estrada de Ferro. Vou pedir para passar o slide, por gentileza. Bem, a gente vendo as fotos aqui, a gente pode analisar, né, muitos aqui, olhando aqui a todos que estão presentes, conhecem a Estrada de Ferro e conhecem a Estrada de Ferro na sua época áurea, né? Quando existiu o transporte de passageiros, o transporte ele se extingue no ano de 2001, né? Mas muitos aqui acredito que já conheceram aquele local. Então é importante a gente falar, né, e relembrar desse monumento, né, de todo o complexo, todo o conglomerado que existe ali. A gente tem toda uma estrutura que à época a Estrada de Ferro Araraquara fez e desenvolveu, e nesse documentário a gente conta um pouco dessa história como resgate histórico, né? É difícil a gente acreditar na atual situação que existe hoje, mas aquele local ali é um local que conta com elementos históricos muito importantes para o nosso município e também para o estado de São Paulo, já que a gente tem ali elementos de construção antigos, mas que permanecem firmes e fortes até hoje, tá? Pode passar, por gentileza? Eu vou falar um pouco sobre o documentário. Ele foi lançado, né? Então ele é um documentário. O nome dele é Estrada de Ferro, né? Votuporanga na linha de desenvolvimento Noroeste Paulista. Nós colocamos esse nome um pouco mais chamativo para que realmente as pessoas entendam a importância e descubram também, ao assistir esse documentário, a importância que a Estrada de Ferro teve e ainda tem para a cidade de Votuporanga. Então ele foi lançado em agosto de 2024 e foi justamente no mês que Votuporanga completou 87 anos de fundação, juntamente, né, em agosto do ano passado, com 79 anos da chegada da ferrovia ao nosso município, né? Ele é um longa-metragem, porque ele possui 1 hora e 6 minutos de duração, e um cunho totalmente histórico, né? Que descreve a Estrada de Ferro Araraquara, como ela foi fundada e como o seu desenvolvimento foi fundamental para a nossa cidade e também para toda a nossa região aqui. Poderia passar, por gentileza? Bem, durante todo o estudo que foi realizado para a elaboração desse documentário, a gente conseguiu traçar uma linha histórica onde o espectador ele vai conseguir acompanhar toda a origem da Estrada de Ferro, desde a criação da Estrada de Ferro Araraquara até a elaboração desses maquinários, a sua chegada da Estrada de Ferro no estado de São Paulo e também a história da criação do nosso município, tá? Porque tudo acaba caminhando junto nessa situação e no documentário a gente consegue consegue descrever e ilustrar isso de uma forma bem simples para que todos consigam ter o acesso. Então foram 9 meses de produção, tá? E o resultado desse trabalho apresenta, além de entrevistas, nós temos entrevistas com moradores daqui da cidade de Votuporanga, a gente tem também com um comerciante local, a gente tem entrevista também com o pessoal da Estrada de Ferro para contextualizar melhor essa informação, desse conhecimento. E foram 9 meses de trabalho, conforme eu mencionei. E dentre esses documentários, entre vídeos, fotografias, documentos históricos, são mais de 100 registros, tá? A gente tem ali fotografias antigas do município, documentos históricos sobre a criação da Estrada de Ferro,
documentos relacionados à criação de Votuporanga, e ali quem assistir esse documentário vai poder consultar informações e fotografias referentes a pessoas ilustres do nosso município, como Sebastião Almeida Oliveira, como Pascoal Albanese, como o próprio Francisco Schmidt. E então a gente procurou fazer e elencar e registrar todas essas informações de uma forma que fique para uso de consulta e pesquisa histórica, tá? Então é importante a gente falar dessa parte. Pode passar, por gentileza? E como a gente dividiu essa parte do documentário, para não ficar tão maçante, né? Nós dividimos em 5 capítulos. Então, o primeiro capítulo, nós contamos a história de Votuporanga antes mesmo de ser Votuporanga, né? O que era aqui antes de ser a cidade, quais eram os donos das terras, como surgiu a ideia da construção do patrimônio, da fundação de Votuporanga, né? Já entrando no capítulo 2, nós descrevemos essas informações através de documentos, mapas do estado de São Paulo, antes mesmo da criação do nosso município. No capítulo 2, como a gente fala, a gente foca nessa questão da fundação, porque o intuito realmente além de falar sobre a estrada de ferro, é deixar um documento onde a população, aos pequenos, aos mais jovens, aos não tão jovens, que possam consultar esses registros, informações sobre o nosso município. A gente fala sobre as estradas da nossa região, como funcionava e como era o transporte dessas mercadorias antes mesmo da estrada de ferro, mostrando da sua necessidade. Também contamos, já no capítulo 4, a história da estrada de ferro Araraquara, porque é importante a gente mencionar desde a sua criação na cidade de Araraquara até a sua chegada, né, desbravando o nosso noroeste paulista, até a chegada em Votuporanga, ou por final depois até o seu final da estrada ali em Presidente Vargas, hoje conhecida como Rubinéia. E no 5º capítulo, é um capítulo um pouco mais extenso, mas a gente conta detalhadamente a história do nosso município voltada à estrada de ferro, focando ali os bairros adjacentes ali e a própria história dessa estrada através de documentos, né, principalmente mapas e fotografias, e contamos também como foi feito todo o desenvolvimento e toda a estrutura daquela região, principalmente o comércio local. A gente tem ali algumas aguldoeiras, alguns prédios ali que ainda estão em funcionamento, mas é óbvio que não são mais para a estrada de ferro, né? Mas a gente conta detalhadamente informações com fotos e documentos da época, por isso eu gosto de frisar muito isso. E, enfim, a gente dividiu esse documentário em 5 capítulos para que todos possam ter um acesso e buscar essa informação referente à parte histórica do município. Algumas informações sobre o documentário, pode passar por gentileza, que são pontos que a gente está tocando muito em cima disso, a gente vem batendo veementemente sobre isso, para ajudar a divulgar e desenvolver o nosso município nessa parte histórica, né? A gente tem um trabalho relacionado a resgatar essa parte audiovisual do município, e esse documentário está agregando muito nesse momento. Então a gente participou do calendário oficial dos 87 anos, o ano passado, da cidade de Votuporanga. Participamos do primeiro festival de cinema de Votuporanga. Ele foi muito receptivo nos grupos ferroviários. Nós temos aí no Facebook, Instagram, nas redes sociais, muitos grupos de ferroviários, ex-ferroviários, né, no estado de São Paulo e outros estados também, que abraçaram muito a causa e comentaram, deram muito conhecimento, né, de causa a essas questões relacionadas à estrada de ferro. Por isso, a gente teve um apoio massivo desses grupos e a gente agradece aqui também. Fizemos o lançamento no Cinema Cultural no Parque da Cultura, né, e nós temos uma ampla pesquisa bibliográfica em cima desses documentos, para que realmente pudesse ser utilizado esse documentário para fins históricos. Então, nós consultamos arquivos da USP, do Arquivo Nacional, do nosso Arquivo Público Paulista, também do nosso Arquivo Municipal, jornais e revistas nacionais e municipais, e as famílias votuporanguenses que nos deram relatos incríveis sobre a história da estrada de ferro. Tá?
Volto a destacar a ênfase nas fotografias e os mapas do documentário. E importante lembrar também da questão da acessibilidade. Todo documentário ele conta com a língua brasileira de sinais, Libras, né, interpretação em Libras, e também uma legenda para que as pessoas tenham mais acesso a essa informação. Tá? E alguns números que a gente comenta é que o documentário, desde a publicação em agosto de 2024, ele conta com 7.500 visitas no YouTube. Nós disponibilizamos de forma gratuitamente para que as pessoas possam ter acesso a essa informação, consultar e utilizar as referências históricas ali, né, todas as referências históricas ali colocadas. É importante salientar que para um documentário histórico focado na cidade de Votuporanga, a gente está tendo um número de alcance muito produtivo, porque 7.500 visitas é considerado um número de visitas bastante peculiar, né, analisando a questão do tema que a gente aborda. Pode passar, por gentileza? Gostaria de falar do recente trabalho que a gente fez com a questão do certificado. Ele recebeu o certificado de produto brasileiro pela Agência Nacional de Cinema, tá? Pela Ancine. Então, hoje, ele é um registro, né? Contém esse registro lá na página, no portal da Ancine, e ele é um documento obrigatório para todas as obras de artes visuais, né? Para ser compartilhado essa informação em locais públicos ou até mesmo ser comercializado, que não é o caso, porque esse é um documentário gratuito para a população. Tá? Só falando da questão, pode passar rapidamente, sobre a ficha técnica. Quem trabalhou nesse projeto, como eu já mencionei, ele foi um edital contemplado pela lei, né, número 1 do edital de cultura e turismo da prefeitura do município, juntamente com a lei Paulo Gustavo. E eu conto com uma equipe técnica ali que eu devo agradecer e constar, que a gente tem a professora doutora Elaine Cristina Ferreira de Oliveira, que é revisora textual, os videomakers Tanara Moriz e Lucas Abra, a intérprete de Libras, a professora especialista Lilian Ramanache, e como direção e pesquisa do documentário eu. E, enfim, contamos ali embaixo tem algumas imagens do documentário. Quem pode olhar no primeiro carro ali também é um Ford 1929. É um carro que participa da entrevista ali com o proprietário do veículo, Douglas Lisboa. Finalizando, gostaria só de passar, por gentileza, o último slide. Aqui está o QR Code, né, para quem quiser visitar mais sobre o documentário. E é só escanear aí na tela. E eu gostaria de parafrasear uma frase do Aloysio Magalhães, que foi um grande artista plástico e defensor do patrimônio, né? A comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. Então fica aqui meu agradecimento a todos e espero que nos visitem no documentário lá, e opiniões e críticas sempre são bem-vindas. Obrigado, pessoal. Muito bem, Ravel. Parabéns pelo trabalho que você faz, que mantendo a história de Votuporanga, né, que é muito bonita, você sempre trabalhando para que isso não se apague das nossas memórias. Então, parabéns pelo trabalho, pela tua busca, o tanto que você estuda. A gente realmente, Votuporanga merece que não seja apagado essas recordações que você mantém no seu trabalho. Quero abrir a palavra agora ao cabo Renato Abdala. Boa noite, presidente, os nobres vereadores. Ravel, boa noite. Boa noite. Quero parabenizar pelo seu trabalho, pela busca e pela oportunidade de expor esses fatos históricos. O trabalho teu eu acompanho, não só pela página, mas também por outras publicações. E dizer da importância de mostrar a história de Votuporanga e da região. Muitas coisas que a gente vive hoje, ela tem a maioria das coisas, né? Mas fatos políticos estão baseados aí nessas questões mostradas aí. Então quero parabenizar, desejar que haja bastante vigor para continuar fazendo esse trabalho aí. Deus abençoe. Obrigado. Amém, vereador. Obrigado. Com a palavra, o vereador Leandro. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Ravel, boa noite. Já parabenizando aí todo o seu trabalho, essa dedicação para levantamento de tantos dados e com tamanha seriedade,
Eu tenho uma curiosidade, uma dúvida. Talvez isso foi levantado no seu trabalho durante seus estudos, já que ele é focado para Votuporanga. A gente tem notícias aí que as cidades maiores, mais desenvolvidas, nasceram e cresceram ao longo da estrada de ferro. Porém, a gente observa que Votuporanga, pelo menos no Noroeste Paulista, foi uma das cidades que mais se destacaram, seja ela politicamente, seja ela economicamente. Então a gente observa que Votuporanga foi uma cidade com uma certa relevância nessa estrada de ferro. Você acredita que houve algum fato diferente, ou com a estrada, ou com a cidade, que levou a esse resultado tão bom para Votuporanga? Olha, doutor, realmente a gente comenta muito sobre essa situação no documentário, a gente informa isso, e a gente exemplifica essa questão baseado na cidade de São José do Rio Preto. A linha férrea chega em São José do Rio Preto em 1912, 1914, e por uma reformulação do regimento da estrada de ferro, da Companhia de Ferro Araraquara, vamos falar assim, ela fica estagnada ali por mais de 20 anos. Então hoje a gente vê como o Rio Preto desenvolveu, graças à situação da estrada de ferro, também uns pontos fundamentais, lógico, mas porque ali acaba virando uma boca de sertão. Porque o que acontece? As pessoas, para ir para as capitais, as regiões metropolitanas, elas teriam que embarcar ali, e as pessoas que vinham da região metropolitana também elas tinham como ponto final a cidade de São José do Rio Preto. A nossa aqui em Votuporanga, ela fica aí por volta de 4 anos, né? E realmente evoluiu muito a cidade nessa situação, tanto é que a gente tinha grandes empresas, a gente teve ali o Instituto Brasileiro do Café, quem dos armazéns constam ali, a gente teve a Sambra, a gente tem no documentário também um registro muito importante, por isso peço licença para destacar dessa informação, mas existiu todo um planejamento para que realmente toda a área estrutural da cidade, incluindo a Câmara Municipal, a Prefeitura e outros órgãos públicos, se fizessem ali no começo da Avenida Prestes Maia. Então a gente conseguiu um mapa datado da década de 1950, onde a gente tem essas informações também. Então, como existia o interesse público no desenvolvimento da estrada de ferro. E nós destacamos também que o algoz da estrada de ferro foi a rodovia, né? Porque aí realmente começou-se a popularização de veículos, né? E o meio de transporte mais rápido, e a estrada de ferro sempre trabalhando com caixa muito baixo, porque os valores eram muito complicados, e passagem, enfim. Então, realmente, destacou Votuporanga, se destacou muito. Graças à estrada de ferro, a gente prova isso, que outros moradores, conversamos com populares de outras cidades, que vinham até Votuporanga para pegar o trem para ir mais rápido do seu destino. Obrigado. Boa noite, Ravel. Eu também gostaria de parabenizar você pelo trabalho realizado e por trazer visibilidade a esse trabalho, nos permitir saber, né, da produção desse material, desse conteúdo, do documentário, a nós e a população. Então, agradecer por ter vindo a esta casa, que é a Casa do Povo, e nos contar um pouco da trajetória e da realização desse trabalho. Então, parabenizo você pelo documentário, também juntamente com a equipe técnica que esteve envolvida aí no projeto, e falar, assim, um pouquinho, aproveitando a sua presença aqui, da importância, né, da gente se debruçar sobre momentos históricos ou elementos históricos da nossa cidade, do nosso município, da nossa região. Então, que a gente possa ter cada vez mais projetos semelhantes a esses acontecendo. Como é importante, né, o resgate dessa memória, da cultura do nosso povo, da nossa Constituição como cidade, como município. Então, assim, realmente agradecer, aplaudir o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, né, dessa equipe que trabalhou junto contigo nesse projeto, e incentivar que outros profissionais, né, também se engajem em propostas como essa. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador querendo fazer uso da palavra? Agradeço, Ravel, a sua presença mais uma vez. Sabe que a Câmara sempre está de portas abertas para que você possa fazer as suas explanações, mostrar o trabalho que você tem feito. Parabéns, que você continue aí nessa missão
como eu disse, mantendo a história de Votuporanga aí lembrada, e muitas pessoas através de você teve a oportunidade de ver um pouquinho do passado, pois não vivenciou isso. Que você continue fazendo esse trabalho aí e conte com a Câmara no que você precisar. Obrigado. Obrigado. Solicito ao nobre